Muito bem. Vamos agora para nossa parte de, de regras de etiqueta de WhatsApp. Agora é a parte boa. Vamos lá. Que tem algumas, inclusive, que eu deixei anotadas porque eu não posso esquecer de nada. Muito bem. Gente, antes do paciente chegar até a gente no consultório, né? É como se o WhatsApp tivesse virado a recepção do consultório. Então, significa que se a gente não tiver um atendimento de qualidade no WhatsApp, talvez o paciente nem chegue até nós. Esse é um ponto, certo? Então, percebam o tamanho da importância da gente treinar alguém para atender de forma profissional no WhatsApp, tá? Então, o WhatsApp hoje em dia ele constrói ou ele destrói essa percepção de valor já de cara. Não adianta nada as pessoas conhecerem a gente por uma clínica XPTO, linda, maravilhosa, melhor clínica da cidade, se quando eles mandarem mensagem no WhatsApp, essa experiência já começa a ser desconstruída ali, tá? Então, realmente, esse atendimento de WhatsApp ele é extremamente importante. Hoje, muitas vezes, o paciente conhece a gente, né? Em primeiro lugar, através do WhatsApp, né? Então, antes mesmo de conhecer o consultório, né? Então, ele faz parte da experiência, certo? Faz parte da experiência como um todo. Falei para vocês que o WhatsApp virou recepção. Ele é a experiência, então ele é parte fundamental da experiência do paciente com a clínica de vocês. E a mensagem inicial, às vezes, ela vai definir, às vezes não, né? Ela vai definir a percepção de valor e profissionalismo da clínica já de cara, tá? E a gente vai precisar seguir algumas regrinhas básicas de etiqueta de WhatsApp, como por exemplo, uma regra de etiqueta de não colocar os cotovelos em cima da mesa enquanto a gente está num jantar elitizado, tá? Enfim, existem algumas regrinhas de WhatsApp que a gente vai falar agora, que elas vêm para confirmar tudo isso que eu falei para vocês sobre encantamento, tá? Porque se eu disse para vocês até então que o atendimento era super especial e tal, eu não dei, vamos lá, exemplos práticos de atendimento, né? Eu não dei esses exemplos literalmente na hora de executar. Então é isso que a gente vai fazer agora, tá? Falamos sobre estar inteiro na conversa, dediquem atenção especial ao paciente, não custa lembrar. Agora, essa regra aqui. Use sempre o nome do paciente nas mensagens. Abram o perfil do WhatsApp e vejam se o nome está aparecendo e se não está aparecendo, perguntem o nome do paciente em primeiro lugar. Em primeiro lugar é a pergunta do nome do paciente, tá? Muitas vezes o nome ele tá lá na fotinho, tá lá no perfil do WhatsApp, né, dessa pessoa, mas muitas vezes não tá. Então, mesmo que o paciente perguntou, oi, quero saber quanto custa o implante. Oi, fulano, por gentileza, qual é o seu nome? Se o nome não está no perfil. Se o nome está no perfil, vocês, por favor, já chamem ele diretamente pelo nome. Não perguntem o nome. Usem o nome que a pessoa já tem no perfil. Oi, seu João, muito prazer. Aqui é a Natália. Eu vou conduzir seu atendimento desde agora. Me fala, por gentileza, qual é o motivo da sua consulta? Qual é a sua busca no momento? Porque muitas vezes ele pergunta: Oi, como funciona a avaliação? As perguntas elas se repetem. Aqui, lá em Recife, lá em Santa Catarina, em Goiânia, em vários lugares. As perguntas se repetem, tá? Por isso que se a gente tiver protocolos claros de atendimento, a gente vai encantar o paciente desde esse primeiro momento. Na hora, ele vai chocar a gente. Ele já olha para trás, ele já percebe assim, opa, tem alguém treinado atendendo esse WhatsApp. Porque a pessoa não só respondeu, oi, a consulta custa R$ 200. Oi, a consulta de avaliação é gratuita, tá? Então, primeira coisa, usem o nome desse paciente, pesquisem, procurem saber o nome dele, né? E usem o nome dele em absolutamente todas as comunicações que vocês fizerem com ele. Por que que eu falo isso, gente? Porque a gente vê muita mensagem vazia, né? Muita mensagem vazia mesmo, no sentido de que a pessoa não repete o nome da pessoa. E existe um livro que, se vocês não leram, vocês têm que ler. Vocês podem lançar um desafio dentro da clínica para todo mundo ler o livro, porque agora já tem uma versão pocket de bolso, tá? E quem me conhece já sabe qual é o livro, tá? Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, Dale Carnegie, tá? Ou Dale Carnegie, como quiserem falar. Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Vocês poderiam fazer um desafio dentro da clínica e todos deveriam ler esse livro. Foi dos meus primeiros livros, dos mais transformadores que eu já li na minha vida.
Foi realmente uma primeira virada de chave impressionante lá em 2016. Ele é um livro que, se eu não me engano, gente, ele foi escrito em 1980, 1880 e pouco. Gente, é um troço assim, ó, hilário. Hilário, tá? Não vou nem falar a data para vocês, mas se vocês forem olhar, é um negócio hilário, assim, ó, o padrão de comunicação que já existia vindo desse cara, tá? Então, realmente faz muita diferença. E ele fala nesse livro, por isso que eu trouxe o título desse livro para vocês, ele fala nesse livro que o nosso nome soa como canto dos anjos aos nossos ouvidos. É assim que Dale Carnegie fala nesse livro. Ou seja, tanto que se alguém me chama de Fabiana, eu corrijo essa pessoa. Se alguém chamar a minha mentorada, a Fabiana, de Fabiane, ela vai corrigir. Isso nos incomoda. Isso nos incomoda. E isso vale também, gente, para uma outra regra de atendimento presencial, que é a seguinte: quando vocês recebem o paciente, vocês têm dúvida em relação a como se pronuncia o nome dessa pessoa, vocês vão perguntar: Fulano, deixa eu te perguntar, eu pronuncio dessa maneira? É assim que eu falo o seu nome? Perguntem com essa clareza e com essa postura, para que vocês não corram o risco de falar o nome dessa pessoa de forma errada. Porque isso realmente incomoda muito no subconsciente da pessoa, tá? É do tipo assim, meu Deus, ela não sabe nem quem eu sou. E acontece, gente, acontece inclusive no próprio WhatsApp, de quando a gente é atendido por alguém me chamarem de Fernanda, de Fabiola, de qualquer outro nome. Acontece com vocês também, não acontece? Tá? Então percebam o tanto que é importante vocês atenderem e conhecerem o nome dos pacientes de vocês e vocês literalmente falarem com eles, olhando para eles e falando o nome deles, tá? Então, é realmente uma regra importantíssima. Usem muito o nome do paciente, gera uma conexão muito legal, tá? Sempre perguntem antes de enviar um áudio. Posso te enviar um áudio? Respeite a preferência do paciente. Quando que isso vai acontecer, gente? Prestem bem atenção, porque sempre vai ter vários pormenores nas nossas regrinhas aqui, tá? Eu sempre vou ter várias regrinhas para passar, mas com vários detalhes. Antes de enviar um áudio, posso te enviar um áudio? Principalmente para pacientes novos e que não se comunicaram com vocês através de áudio. Vocês já vão entender que existe uma regra que ela é a seguinte: a gente precisa ser o espelho da comunicação do nosso paciente ali no WhatsApp. Se ele manda emoji, a gente está autorizado a mandar emoji. Ninguém começa mandando emoji pro paciente. E não importa qual que é. Não importa, eu tô falando que não manda. É regra de etiqueta. É regra. Ah, mas eu não faz mal eu colocar meus cotovelos em cima da mesa. É regra de etiqueta. Ponto, tá? Com emoji é a mesma coisa. A gente só manda se o paciente mandou, certo? Com áudio. Se o paciente mandou um áudio, vocês mandam de volta em áudio. Subentende-se que ele não se importa de receber um áudio, certo? Agora, se o paciente veio falando com vocês em mensagens, porque tem vários perfis de paciente, tem perfil de paciente que realmente não gosta de áudio, né? E se o paciente veio falando com vocês através de uma mensagem, tudo escrito, e vocês precisam gravar um áudio, porque de fato é necessário, vocês vão perguntar para esse paciente da seguinte maneira: Fulano, posso te enviar um áudio? Fique à vontade para ouvir quando puder. Dessa maneira, tá? Por quê? Porque aí com isso vocês deixam ele na liberdade de ele ouvir o áudio e obviamente que se chegar no final do dia e ele não tiver ouvido o áudio, vocês vão só chamar essa pessoa e perguntar: Oi, fulano, tudo bem? Conseguiu ouvir meu áudio? Dessa maneira, tá? Então, o que que eu quero dizer? Que a forma da gente se comunicar com esse nosso paciente, ela também é uma forma espelho. Então, essa pergunta de enviar o áudio antes, ela faz muito sentido, tá? Quando a gente está falando de mensagens para os pacientes, sempre curtas e espaçadas. Como regra geral, a gente nunca faz mais do que 2 linhas e meias de WhatsApp. Pegaram essa? 2 linhas e meia, tá? Ou seja, se deu mais de 2 linhas e meia, vocês já dão um espaço, 2 espaços, para poder escrever mais alguma parte do texto, certo? Ou seja, evitem blocos longos de texto. Às vezes, existe uma situação que ela é bem específica, tá? Que por vezes vocês precisam deixar alguma coisa documentada em escrita, até para facilitar depois a informação. Eu falo às vezes sobre questão de formas de pagamento, valor de entrada, valor de parcela, e aí às vezes acaba que a gente tem que fazer uma mensagem mais longa, tá?
Então, quando essas mensagens mais longas forem necessárias, vocês vão dar sempre vários espaços entre as frases. A regra é mais ou menos 2,5 linhas, beleza? Evitem caixa alta e diminutivos. A caixa alta parece que você está gritando, mesmo que você não tenha essa percepção. Parece. Ela dá muito ênfase. Ela dá literalmente um ênfase no subconsciente da pessoa, de que a pessoa está dizendo assim: o que que ela quis dizer com isso? Ela nem entende o que tu quis dizer com aquilo, botando a letra grande, tá? E eu percebo muitos lugares que mandam mensagem pra gente, que mandam mensagem no WhatsApp, com uma mistura de letra em caixa alta, mistura e letras em caixa pequena. E aí o que que acontece, né? É nítido que a pessoa não percebeu que o cursor estava alterado e que ela teve preguiça de apagar a mensagem e fazer a escrita da forma certa. Preguiça. Literalmente isso, tá? Então, atendimento de WhatsApp profissionalizado é uma coisa. Atendimento de WhatsApp para mãe, para avó, para irmã, para o filho, seja lá para quem for, gente, completamente outra coisa. Então, assim, mas eu não faço isso na minha vida. Eu sei que não faz, mas a clínica vai fazer. A clínica vai se comportar dessa maneira, tá? Então, os diminutivos, eles acabam soando, obviamente, como um pouco profissionalismo, né? Com muito pouco, não preciso falar isso para vocês. Mas o óbvio tem que ser dito. Então, as expressões, gente, isso eu falo para vocês atendentes, para vocês secretárias, tá? As expressões do tipo dentinho, tempinho, procedimentozinho, pontinho, tudo que for inho, tirem do vocabulário de vocês. Eu sei que o dentista normalmente já se policia muito, porque isso é um assunto bastante batido entre nós. Mas vocês da equipe, quando vocês estiverem atendendo ou quando vocês estiverem acompanhando um procedimento, vocês não vão falar as coisas em diminutivo. Vocês não vão falar. Isso gera uma quebra absurda de profissionalismo. Isso só funciona com quem? Com quem? A Carol que tá aqui? Pediatra, tá? Então, com adultos, com pacientes adultos, não funciona, tá bom? Na hora da gente retomar conversas, né? A gente tem muita dúvida sobre isso, não tem? O paciente não respondeu mais, mesmo em marcação de consulta inicial, mas às vezes nem em marcação de consulta inicial. Às vezes é um paciente que já é nosso e ele mandou uma mensagem, vocês tentaram agendar ele ou tentaram resolver de alguma maneira e vocês perderam a conversa. Nós temos uma regra que, se o paciente não respondeu de início, a gente retoma 3 vezes com gentileza antes de encerrar, mas a gente encerra a conversa. Isso vale para quem está marcando consulta, isso vale para quem está marcando, enfim, retorno, isso vale para qualquer coisa, tá? Por quê? O WhatsApp, hoje em dia, ele virou um bombardeio ao longo do dia. Vocês sabem disso. A gente recebe, eu agora 2 horas aqui sem olhar o WhatsApp, e quando eu for olhar, meu amigo, eu vou atualizar ele amanhã de noite, domingo talvez, de tanta coisa, tá? Só que a gente, como clínica, óbvio que não vai deixar isso acontecer, né? Mas o paciente deixa isso acontecer. Então, se o paciente deixa isso acontecer, o que que eu quero dizer? Que vocês, como clínica, vocês vão voltar a chamar esse paciente 2 vezes, 3 vezes, e se ele não respondeu, vocês vão gentilmente encerrar o contato. Como que a gente encerra gentilmente o contato? Fulano, percebi que você não conseguiu continuar nossa conversa nesse momento. Para eu não deixar o meu atendimento em aberto, vou encerrar essa conversa por aqui. Se precisar, volte a me chamar. Vocês entenderam? Isso também faz parte da educação do nosso paciente. Por que que eu falo da educação do nosso paciente? Porque numa próxima vez que ele mandar mensagem para nós, ele vai lembrar que ele precisa começar uma conversa e terminar. Ele vai lembrar que ele mandou uma mensagem para marcar um procedimento que da outra vez ele não respondeu. Certo? Então a tendência de vocês não passarem por esse tipo de problema de novo, ela é muito maior do que vocês não fazerem nada para educar esse paciente. Então tudo que a gente faz a nível de consciência do nosso paciente gera um resultado futuro, não gera um resultado para agora. Mas não vai mudar nada. Não, não vai mudar nada você encerrar a conversa no WhatsApp. Realmente não vai mudar nada. Pode ser que ele decida te responder com essa mensagem. Pode até ser, mas não vai mudar nada. Agora vai mudar o contexto do cenário futuro. Isso vale também para a questão de cobranças, vale infinitamente para a questão de cobranças, porque uma vez que existe um protocolo claro de cobrança e que essas mensagens são enviadas e o paciente percebe que há esse profissionalismo, numa próxima vez, lá no mês que vem, ele vai pensar 2 vezes antes de gerar esse transtorno de novo, de gerar esse lembrete de novo.
tá? Isso acontece o tempo inteiro. Então faz parte da nossa educação do nosso paciente, da forma como a gente vai conduzindo e mostrando para ele a nossa cultura, os nossos valores, o nosso atendimento, o nosso jeito de conduzir a nossa clínica, tá bom? Então, quando a gente não tem retorno, a gente faz dessa maneira, tá? Não abreviem palavras nenhuma. Não abreviem. VC, PQ, TB. Não abreviem. Escrevam a palavra inteira. Regra, não preciso explicar, né? É uma boa e velha gramática, tá? Escrevam por completo para transmitir profissionalismo. Combinado? Nunca deixem uma conversa sem resposta, mesmo que seja para dizer que vocês retornarão em breve. Vamos voltar para o nosso exercício de que às vezes tem uma pessoa fazendo duas funções. Beleza, tá tudo bem. Configurem uma mensagem de modo que essa pessoa saiba que você está em algum atendimento e que imediatamente após o atendimento você vai fazer contato com ela. É o mínimo. Fez isso? Maravilha, tá? Agora, querem ver uma coisa que acontece com frequência? Um paciente manda mensagem às 6h10, às 6h15, quase final do expediente. A clínica fecha às 18h30, tá? Esse paciente que mandou essa mensagem, ele, a princípio, a priori, ele não sabe que a clínica fecha às 18h30. Significa que se ele mandar uma mensagem às 18h29, às 18h30, ele não sabe que a clínica fechou, certo? Ele não sabe qual que é o horário de atendimento. Então, se ele manda uma mensagem e ele fica no vácuo, vocês podem ter certeza que é menos bom, cuidem o que eu falei aqui, é menos bom, tá? Menos pior do que vocês mandarem uma mensagem, por exemplo, se vocês iniciaram uma conversa às 6h10, 6h15 e vocês sabem que vocês não vão terminar essa conversa até às 6h30, ninguém precisa ficar além do seu expediente. Não se preocupem que não é isso que eu vou falar, tá? Mas vocês vão mandar uma mensagem para o paciente às 6h25 e vão dizer: Fulano, eu estou encerrando meu expediente no dia de hoje, mas você é a minha prioridade no dia de amanhã. Amanhã, na minha primeira tarefa do dia, no seu caso, agora com o passar dos próximos minutos, com o passar do tempo, porque assim amanhã eu também tenho mais informações para te ajudar a resolver a sua situação. Uma mensagem pronta que existe, uma mensagem pronta. Essa mensagem, ela mostra que vocês têm sim um horário de início, um horário de final, porque senão a gente fica limitado em relação à questão do tá, então significa que eu tenho que responder ele sempre? Porque eu tenho certeza, gente, que muitos de vocês levam o telefone para casa, dentistas, para responder o paciente de noite. Eu tenho certeza, tá? E aí vocês se tornam reféns de quem? De vocês mesmos. Então, ai, Fábio, tu não leva o telefone para casa de noite, eu só levo se eu tenho um paciente operado, que eu sei que eu preciso estar cuidando muito, tá? Porque de modo geral, eu tenho família, eu tenho vida, eu tenho estudo, eu tenho um livro, eu tenho uma série do Netflix e eu tenho um sono para fazer de noite. E a gente tem que se proteger. A gente tem que se blindar de algumas coisas, né? Então, como que a gente se blinda disso? Eu sei que vocês ficam na dúvida de ter que responder de noite. Eu sei que vocês ficam. E tá tudo bem responder, se vocês querem responder. Agora, se vocês não querem responder, tem formas muito gentis e padronizadas de vocês poderem fazer isso. Como, por exemplo, chegar às 18 e pouco, quando o expediente está encerrando, e vocês mandarem essa mensagem ultra profissional falando: Fulano, estou encerrando o meu expediente dentro de alguns minutos. Fique à vontade para me contar mais detalhes sobre o seu caso, que você é minha prioridade no dia de amanhã. Ou seja, amanhã, assim que eu retomar o meu expediente, resolverei de pronto a sua demanda. Vocês entenderam que isso só é possível se a gente está treinado, se a gente tem oratória, se a gente está preocupado e presente no momento com o paciente. Porque eu canso de ver lugares, e quando eu falo canso de ver, a gente viveu isso, tá? 18h15 o paciente mandou mensagem, nem responde mais para não começar a conversa. Acontece ou não acontece? Podem falar. Acontece, né? Nem responde mais agora, nem fala nada agora, para não dar continuidade na conversa. É assim, tá? Então, lógico que a gente que vem de serviço, gente. Eu vou abrir um parênteses aqui, tá? A gente que vem de serviço, a gente não tem essa questão tão urgente do tempo, né? Mas quem vende produto
realmente tem uma demanda muito alta da urgência de atendimento no WhatsApp. Por isso que os atendimentos automatizados, eles funcionam muito mais para venda de produto do que para venda de serviço, tá? Então, isso é uma questão que vale a pena a gente abrir esse parênteses também. Então, claro que isso não é uma realidade tanto para nós, obviamente, o paciente ele pode esperar um dia, pode esperar 2 dias, mas jamais sem atendimento, né? E vocês têm que avisar para ele, ó, vou conseguir te dar o retorno no dia de amanhã, tá bom? Então, não deixem ele esperando ao ponto de ele ter que chamar vocês e lembrarem vocês da demanda, tá? Isso passa uma aparência completa de descuido e de algo totalmente contra o sentido profissional, certo? Muito bem. Falei para vocês terem cuidado com as figurinhas de WhatsApp. As figurinhas de WhatsApp não são recomendadas, a menos que o paciente utiliza. Isso vale para os emojis, para os emotions, para os gifzinhos, isso vale para tudo. Se o paciente usou, vocês estão autorizados a usar. E eu ainda arrisco falar que vocês têm que ter 2 ou 3 padronizados, que sejam o que vocês sempre utilizam. Não precisam salvar uma coleção inteira de figurinha no telefone da clínica, tá? Não precisa. São 2 ou 3 que mostram, inclusive, uma imparcialidade de sentimentos, né? Pra gente não se passar com os pacientes. O óbvio tem que ser dito, tá? Por isso que eu tô falando isso. Então, seja um espelho do comportamento do seu paciente no WhatsApp. Se ele gravou áudio, grave em áudio. Se ele mandou emoji, pode mandar emoji. Mas, de modo geral, sejam um comportamento espelho. Sem ser o comportamento espelho, o que que vocês vão ser? Vocês vão ser literalmente um serviço profissional respondendo um paciente que está procurando por atendimento de vocês, tá? Eu falei para vocês aqui da conversa do final do expediente, então vocês não vão deixar o paciente no vácuo, né? Que eu falei que informar sobre o expediente estar encerrando e que ele é uma prioridade sua no dia de amanhã, tá? Respondam sempre a pergunta com a pergunta que o paciente fez. Oi, quanto custa a consulta? A consulta custa 250. Ou, oi, custa 250. Completamente diferentes. E aí vamos voltar para a primeira e vamos explicar o que que custa 250. Oi, fulano. Trabalhamos aqui na modalidade de consulta inicial. Essa consulta inicial envolve 1 hora a 1 hora e meia do seu tempo. Reservamos aproximadamente 1 hora, 1 hora e meia de agenda. Nessa consulta nós fizemos X, Y, Z. Você sai com isso e aquilo e o valor de investimento é 200. Pergunta que ele faz: oi, qual é o horário de atendimento? 8h30 às 12h30. Oi, fulano, nosso horário de atendimento é de segunda a sexta, de tal hora até tal hora. Isso é uma resposta profissional. Oi, fulano, eu queria um horário para o sábado. Não atendemos aos sábados. Querem ver uma coisa? O que eu disse para vocês que vocês falam não sem dizer não? Fulano, nosso horário de atendimento vai de segunda às sextas, da tal hora até tal hora. Algum momento durante a semana se encaixa melhor para o seu atendimento? Isso faz toda a diferença. Vocês não dizem para ele que vocês não atendem ao sábado. Ah, agora não atende ao sábado, porque é isso que vocês vão escutar do outro lado da linha, tá? Ou no subconsciente do paciente. Então vocês evitam isso não falando não para ele. Lembrem sempre, se vocês puderem sempre não falar não, fujam do não para o paciente. Encontrem outra forma de trazer a mesma resposta para ele sem falar a palavra não. Isso é comunicação de oratória e PNL. Isso faz toda a diferença, tá? Respondam então sempre com a pergunta que o paciente fez e, obviamente, usando o nome dele, porque a conexão sempre aumenta.